E isso deveria ser ilegal. Mas ninguém te contou isso sobre Sansão. E quando você entender esse detalhe, vai perceber que talvez esteja cometendo o mesmo erro, sem nem perceber. A maioria das pessoas cresceu ouvindo a história de Sansão como se fosse apenas sobre força, um homem forte, escolhido por Deus, que derrotava inimigos com facilidade. Mas existe algo nessa história que quase ninguém presta atenção, e é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Porque a queda de Sansão não começou quando ele encontrou Dalila. Ela começou muito antes mesmo de alguém perceber. Sansão foi escolhido antes mesmo de nascer. A Bíblia diz que ele seria separado, consagrado, diferente. Ele não era comum. Desde o início, havia um propósito claro sobre a vida dele. E com esse propósito, vinham também limites. Limites que não eram para prender Sansão, mas para protegê-lo. Só que com o tempo, Sansão começou a se aproximar do que não deveria. E esse é o primeiro sinal que quase ninguém percebe. O erro não começa quando você cai. O erro começa quando você se aproxima daquilo que pode te derrubar. Sansão começou a brincar com os limites. Ele não cruzava a linha de uma vez. Ele chegava perto, testava, voltava e depois ia um pouco mais longe. E sabe o que é mais assustador? Nada acontecia imediatamente. Ele continuava forte, continuava vencendo, continuava sendo usado. E isso criou uma ilusão extremamente perigosa. Ilusão de que estava tudo bem. A ilusão de que ele ainda estava no controle, a ilusão de que podia continuar assim, sem consequências. E talvez esse seja exatamente o ponto onde muita gente se encontra hoje. Faz pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas escolhas erradas. Mas como nada acontece na hora, acredita que não tem problema. Mas tem, e muito. Porque o problema nunca foi o erro isolado. O problema sempre foi o acúmulo. Sansão não caiu em um único dia. Ele foi se afastando, pouco a pouco, decisão após decisão, silenciosamente, sem alarde, sem ninguém perceber, até que chegou o momento que todo mundo conhece Dalila. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Dalila não foi o começo da queda de Sansão, Dalila foi o resultado. Ela foi a consequência de um coração que já vinha se afastando há muito tempo. Sansão já estava vulnerável, muito antes de conhecê-la. E quando ele se envolveu com Dalila, ele já não estava mais no mesmo lugar de antes. Ele já tinha cruzado várias linhas invisíveis. E então começou o jogo. Dalila perguntando, insistindo, testando, e Sansão brincando com o perigo mais uma vez. Ele dava respostas erradas, ria da situação, achava que estava no controle, mas não estava. E o mais assustador é que mesmo vendo o perigo, ele continuava. Quantas vezes você já fez isso? Sabia que algo não era bom, sentia que não deveria continuar, mas mesmo assim, continuou. Sansão fez isso, de novo, e de novo, e de novo, até que chegou o momento decisivo. O momento em que ele revela o segredo, não porque foi forçado, mas porque já estava completamente vulnerável. E naquele instante, tudo mudou. Dalila chama os inimigos, eles entram. E Sansão, talvez pela primeira vez, não percebe o que está acontecendo. Ele acorda e pensa, eu vou me livrar como antes, mas dessa vez é diferente. E essa é uma das frases mais pesadas de toda a história. Ele não sabia que Deus já não estava mais com ele. Pensa nisso. Ele perdeu e nem percebeu. Ele achava que ainda tinha força, mas já não tinha. Achava que ainda estava protegido, mas não estava. Achava que ainda estava no controle, mas já tinha perdido tudo. E é exatamente isso que torna essa história tão perigosa. Porque a queda não acontece de uma vez, ela acontece em silêncio, aos poucos, sem aviso. Até que um dia, quando você percebe, já foi. Sansão perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu sua liberdade. Mas o mais importante, ele perdeu aquilo que realmente importava. E tudo isso não começou com Dalila, começou com pequenas escolhas
que pareciam inofensivas. Agora para e pensa quantas coisas na sua vida hoje parecem pequenas, mas podem estar te afastando do que realmente importa. Quantas decisões você está tomando, achando que está tudo bem, só porque ainda não viu consequências? Essa é a armadilha. O erro não grita, ele sussurra, ele parece pequeno, tonto, controlável, ponto inofensivo, até que não é mais a história de Sansão não é só sobre ele, é um aviso, um alerta, uma chamada de atenção, porque ninguém planeja cair, mas muita gente ignora os sinais. E quando percebe, já está no chão. Mas aqui ainda existe uma verdade importante. Mesmo depois da queda, a história de Sansão não termina ali. No meio da dor, no meio das consequências, ele ainda clama. E naquele momento final, Deus ainda responde. Mas pensa no preço que ele teve que pagar por ter ignorado os sinais antes. Agora a pergunta é, você precisa chegar nesse ponto ou vai aprender antes? Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se identificou, comenta aqui embaixo a palavra vigiar, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E se você quer continuar entendendo mensagens como essa, se inscreve no canal agora, porque aqui você vai ver coisas da Bíblia que ninguém te explica assim.